Atenção para o top de 3 segundos. A Rádio Sertão 09 apresenta programa Espaço PCD, o programa da inclusão social na comunicação Evangelista Costa. Bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Espaço PCD de hoje. Quero agradecer imensamente a você por mais uma vez estar me dando a honra, a oportunidade de entrar aí em sua casa para mais uma edição do nosso programa Espaço PCD. Este programa que tem como objetivo ser voz e vez das pessoas com deficiência. A gente sempre traz aqui para o programa a participação de pessoas da área da saúde, profissionais de vários segmentos e também a participação de pessoas com deficiência, de familiares, tudo isso com o propósito de dar voz, vez e oportunidade a todos. E hoje vamos conversar com Renato Padilha Santana, da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e com a Franciele Rocha, da cidade de Montenegro, no estado de Rondônia. Quero já agradecer a vocês dois pela participação hoje no nosso programa, onde a gente vai falar um pouquinho sobre deficiência, alguns tópicos muito importantes. Então eu convido você, ouvinte, a não sair daí, porque o nosso programa de hoje só está começando. Nós sempre aqui no programa temos a participação muito especial. Eu sempre falo que cada participação traz um ensinamento, traz lições, traz oportunidades que, se a gente souber assimilar bem, a gente aprende muito, e todas as participações agregam bastante, né? Então, sem mais delongas, o nosso programa já está no ar e vamos agora ao nosso bate-papo aqui com o Renato e com a Franciele. Bom dia, Renato. Bom dia, Franciele. Bom dia. Bom dia. A gente sempre no programa Espaço PCD traz a participação de pessoas comuns e também profissionais para poderem estar assim, dando a sua contribuição, né, com palestras, com depoimentos, também contando suas histórias. E é muito importante para a gente a conversa com vocês hoje aqui, para a gente falar de algumas questões que envolvem a vida da pessoa com deficiência. Vocês podem ficar à vontade para falar da forma que vocês quiserem, sobre o assunto que vocês quiserem, tá certo? Então sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Para começar, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de algo que eu penso que é muito importante ainda a gente refletir sobre a aceitação das famílias com relação às pessoas com deficiência. Como vocês analisam isso hoje? As pessoas estão aceitando mais ou ainda há muito que mudar, né, nesse quesito, nesse conceito? Pode ficar à vontade para falar. Quer falar primeiro, Renato? Então, eu acredito que sim, tem muita coisa a melhorar ainda, né? Tanto da parte da família quanto da parte da pessoa com deficiência, né? Vamos colocar deficiência de um modo geral, assim, né? Claro, focando aqui na deficiência visual, né? Que é o meu caso. Assim, eu acho que precisa, né? Melhorar essa questão da aceitação. Por quê? As famílias, elas ainda têm aquele conceito, né? Estabelecido de que a pessoa com deficiência, ela não tem capacidade, por exemplo, de pensar por si própria, de tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas, quando a gente sabe que isso é totalmente possível. Porém, tem a outra face, né, dessa situação, que seria também a questão da pessoa com deficiência também tentar se auto-incluir, vamos dizer assim. Porque pensamos, né, não adianta apenas a família, né, buscar aceitação, buscar contribuir de alguma forma com essa pessoa com deficiência, né? Se a pessoa com deficiência também não buscar. E vou falar aqui da deficiência visual, né? Que eu acho que é a realidade que eu vivo, assim. Então, Sim. Eu percebo que, de certa forma, a gente tem que tentar, na verdade, tá sempre tentando provar alguma coisa para que, de fato, essa aceitação, ela apareça, né? Porque se a gente ficar, por exemplo, parado, esperando que mude essa realidade,
realidade, a gente sabe que, né? Sabe, né? Que na prática, se a gente não fizer alguma coisa, não correr atrás, não buscar algo para tentar melhorar isso, vai continuar sempre da mesma forma que tá. Eu concordo com o Renato, porém acrescento algumas coisas. Falta aceitação da família, da sociedade, que é o famoso preconceito, o famoso tabu, né? E também a aceitação nossa como deficiente, nos aceitar para a gente começar a correr atrás de alguma coisa. Porém, hoje em dia está mais... conseguimos achar na internet várias coisas sobre deficiência, mas um tempo atrás, quando eu mesmo perdi a visão, já 12 anos atrás, eu não achava quase vídeos sobre isso. Eu não tinha onde buscar, não tinha amizade, não tinha ninguém para me espelhar, para mim começar a correr atrás de alguma coisa. Tipo, começar sozinha. A família, ela não sabe como, se tu pegar uma família de classe bem baixa, bem simples, que não tem conhecimento de internet, for uma pessoa mais simples, a família vai criar aquele deficiente, ambos, qualquer deficiência, né, como fazendo tudo por ele, dando tudo nas mãos. Como eu tenho amigos que a família trata ele como se ele fosse incapaz, dá tudo na mão, que a roupa dá na mão, que está na mão. Não ensina ele você tem que aprender a fazer sozinho. Ela não tem conhecimento disso. Então, muitas vezes não adianta só o deficiente lutar contra isso. A família também tem que pensar que ele é deficiente, mas é só visual, mas ele tem a mentalidade boa, ele consegue pensar por si próprio e tomar as próprias decisões. Tem que ter todo um conjunto, não é só eu sou deficiente e eu quero. A família também tem que apoiar, sociedade tem que incluir, é todo um conjunto para ter uma vida autônoma e independente. E essa questão, né, que a Franciele coloca é bem interessante, porque sim, a questão de buscar informação, né, de ter informação. E é realmente isso que acontece, porque pessoas que têm menos acesso, né, à informação não vão saber como lidar, né, com essas situações. Talvez elas até queiram, né, mas não sabem como, onde buscar, por onde começar. E eu acho que o mesmo cabe para a pessoa com deficiência também. Talvez ela esteja com esse pensamento, né, também de querer buscar, né, mas falta a informação, né, falta, bem como a França falou, o conhecimento. E essa questão é bem recorrente, principalmente, acho que no interior mesmo, né, eu falo isso por conhecer a minha realidade, de minha cidade, por exemplo. As famílias que têm alguém com deficiência parece que fazia o possível para esconder essa pessoa, isolar essa pessoa para que as pessoas não tivessem conhecimento, né? Parece que tinha vergonha de ter um deficiente na família. Eu conheço famílias, por exemplo, que tinham alguém cego na casa e que ninguém conhecia praticamente essa pessoa. Só depois, quando essa pessoa já era adulta, de 40 anos acima, que a gente foi saber que existia. Porque a família fazia questão de não levar a lugar nenhum, quando chegava alguém na casa, parece que aquela pessoa tinha que ficar dentro de um quarto. Era bem complicado, né? Tem muito isso, tem muita coisa a ser quebrada, esse tabu ainda tem muita coisa, igual falamos, né? Falta de conhecimento, a falta de oportunidade e a falta de vontade. Instituições presenciais, quem mora no interior igual você e eu, não tem. Então, a gente tem que buscar o quê? O online. Ou então fazer amizade em grupos do WhatsApp de deficiência visual, que acha vários temas bem bacanas, vários grupos, pra gente buscar sair da casinha, né? Buscar desenvolver de alguma maneira. Eu acho que essa questão, né, da tecnologia também contribuiu bastante, né? Eu, por exemplo, eu também já enxerguei, eu perdi a minha visão há uns 12 anos atrás, mais ou menos, também. Então, eu posso dizer que o meu contato, né, depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência visual, foi através do celular. Acho que se eu não tivesse um celular, assim, naquela época lá, eu não teria contato, provavelmente agora não estaria nem aqui conversando com vocês. Seria mais um, né, isolado. Eu acho que essa questão de amizade também, né, de se comunicar com os outros, contribui bastante, né, eu acho, porque mesmo que essa pessoa ela não saia, por exemplo, não saia, que eu digo, não saia pro mundo, vamos dizer assim, né, de alguma forma ela tá sabendo o que tá acontecendo lá fora e ela tá se comunicando, né. Uma pena que muitas famílias não proporcionam para os seus filhos, né, para alguém de suas, para os seus, essa oportunidade, né, que o conhecimento é que liberta. Sim,
verdade. Legal, quando eu lembro, quando tu fala isso, Evangelista, que quando eu comecei a ter o meu primeiro celular, tipo, 7 anos atrás, eu achava que o celular era algo totalmente diferente dos outros celulares. Eu não tinha noção que o celular era igual para todo mundo, só a diferença é que tinha um aplicativo, um software que falava. Eu achava que o telefone tinha braille, que o telefone tinha isso, aquilo, mas não é nada disso, né? Como que o pensamento da gente era diferente? Eu já pensava um pouco pior. Eu pensava que não tinha como deficiente visual mexer em celular em coisas que fossem assim, né? Por exemplo, touch, né? Eu nem tinha noção disso. Eu achava que era o celular normal com braille. Ali a gente mexia na teclinha em braille. Eu nem sabia o braille naquela época ainda. O meu primeiro celular, depois que eu perdi minha visão, ele era de teclado físico. Lembra dos... acho que ele era até da Nokia. Acho ele que era o falava a hora. V5. Acho que Ele era muito bacana. E só depois eu vi ter o celular com, né, sem teclado físico. E hoje eu acho que eu já não consigo me adaptar com teclado físico mais. Eu também não. Quem consegue? Difícil. Aquelas teclas tão pertinho uma da outra que parece que é até difícil, né? Pra você ver como que as coisas fluem de uma forma que... Né? Sabe o legal da minha necessidade na época? O primeiro telefone foi esse que você falou, né? De botãozinho. Aí eu queria um telefone por causa da hora. Não era por causa de WhatsApp. Eu nem tinha internet em casa. Eu queria hora. Eu quero saber hora e fulano má vontade de ficar respondendo pra gente. Até que consegui esse telefone, apertava o botãozinho lá. São 9h30. Falava a hora. Aí depois que eu tive ele, eu só decorava aquele número do meu pai lá. Fazia ligação quando precisava. Era raramente. Aí depois surgiu o digital e a internet no sítio. Aí todo mundo no WhatsApp. Aí eu também quero ter o WhatsApp. Aí eu fui e comprei o primeiro telefone. Aí meu primeiro telefone foi um J5 ainda, o primeiro J5 que lançou. Aí ele era digital. Aí meu irmão baixou um aplicativo lá, ele falava tudo, só que não tinha acesso à internet. Não, eu quero ter acesso à internet. Eu quero ter mexido no WhatsApp. Aí onde foi descobrir o Talkback, do Talkback eu evoluí. Então teve toda uma necessidade, assim, aos pouquinhos. Todo um processo, né? Uhum. Como vocês, enquanto pessoas jovens, analisam, assim, a questão da aceitação, ainda estamos falando de aceitação, e também de convivência de quem não é deficiente com os jovens deficientes. Como vocês analisam isso? Eu acho que tem exclusão. A pessoa com deficiência, a pessoa que enxerga, por mais que ela fale contigo ali na igreja, numa praça, oi, tudo bem? O basicão, ela não te inclui. Ela nunca te chama para dar uma voltinha, raramente. Vamos sair hoje à noite, vamos lá na praça tomar um sorvete. Ela não te chama, só se ela for muito tua amiga. Mas se for só um conhecido ali de algum local, ela não vai te convidar. Eu acho que tem essa exclusão. Mas se eu fosse aquela pessoa, eu batesse muita perna, tipo assim, eu saísse bastante. Eu fosse festeira, baladeira, barzinho, tudo assim, ela me chamaria, porque seria algo favorável para ela, a companhia que é do mesmo nível. Mas como que não é, aí tem essa limitação, tem essa exclusão, no meu pensar. Te trata bem, mas porém não inclui. Não busca fazer amizade. Aqui o pessoal do interior é bem difícil fazer amizade. Eu conheço vários jovens, mas cadê que alguns deles me chamam para dar uma voltinha na praça? Comigo também aqui é a mesma coisa, né? Aqui, eu acho que o Uruguaiana também deve ser considerado uma cidade mais do interior, porque ela fica mais na fronteira, ao redor de cidades menores. Assim, o meu convívio, assim, sempre foi no meio de evidentes, né? De pessoas que enxergam. Eu fui ter o contato com pessoas com deficiência visual, obviamente depois que eu me tornei deficiente visual. Só que um contato mais... muito pouco, sabe? E, assim, por viver, sempre ter vivido e ainda continuar vivendo, né, no meio de pessoas que enxergam, assim, né? Você percebe bastante essa questão, né, do pessoal não te chamar pra ir nos lugares. É uma coisa, pra mim, aqui é muito raro, assim, sabe? Isso acontece na minha realidade aqui, com, por exemplo, colegas ali de faculdade e tudo mais, assim, mas é muito raramente, sabe? Já passei por muita situação desse tipo, do pessoal ir pra algum lugar e eu nem sabia que tinha, e outro dia chegava o pessoal, tu soube que aconteceu tal evento, teve tal coisa, aí a gente acaba ficando com aquela
aquela famosa cara de paisagem, né? Pensando, tinha alguma coisa, mas eu nem sabia, nem me falaram nada. E a gente sabe que é porque o pessoal pensa pelo fato de ser uma pessoa com deficiência, ou vai atrapalhar, ou vai ter que estar ajudando, enfim, e tudo mais. Então, é uma coisa bem que acontece muito ainda, assim. É verdade. Eu acho que por Às isso que vezes, pode continuar. eu ia falar assim, acho que é por isso que a gente, quando conhece um grupo de DV que é bacana, ou faz amizade bacana, igual a gente tem, a gente fala assim, nos achamos alguém que nos entenda, achamos alguém que vive alguma coisa parecida, que tem os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades. Eu acho legal também falar a parte da adaptação dentro de casa. Como a gente estava falando aí no começo, né? A aceitação. Normalmente a família, porque não enxerga ou porque tem algum tipo de deficiência no geral, não pode fazer comida, não pode fazer serviço de casa, porque vai se queimar, porque vai se cortar, é perigoso. Aí eu falo para eles bem assim, você enxerga e você se corta, por que eu não posso me cortar também? Aí eles ficam quietos, né? Mas sempre tem esse porém. Mas tu vai se queimar, tu vai se cortar, mexer com faca. Você se corta quantas vezes? Você não se enxerga? Você não enxerga? Você se corta. Então, me dê a chance de me cortar também, né? Eu sempre falo, a gente é mais cuidadoso do que quem enxerga, porque a gente vai com mais cuidado, vai muito no tato, né? E a pessoa vai muito no visual, vai na rapidez ali da mão, vai e corta o dedo, por exemplo, né? Aí fica essa exclusão do serviço de casa porque não enxerga, sendo que a gente adapta tudo. E a maioria dos deficientes visuais, eu acredito que nessa parte mais doméstica, vamos dizer assim, né, de cuidar da casa e tudo mais, assim, eu acho que é bem comum, né, o pessoal não participar, né, dessas atividades, por exemplo, como a Franciele disse lá atrás, ter tudo na mão, tal pessoa vir trazer, traz pra mim não sei o que, alcança aquilo dali e tal, sendo que o problema do deficiente visual não tá nas mãos, não tá nas pernas, tá nos olhos. O resto está funcionando em perfeitas condições. Então, eu acho que essa imposição, né, que as famílias, assim, né, os deficientes visuais acabam, a maioria das famílias, vamos dizer assim, né, para não generalizar, acaba colocando, né, para o deficiente visual e ele acaba entrando, né, nesse ritmo, vamos dizer assim, pensando que, se estão dizendo para mim que eu não posso, é porque realmente eu não posso. Então, eles acabam construindo essa imagem, né, de que pelo fato de não enxergar, não podem fazer nada. Sendo que a gente pode sim fazer muitas coisas. Eu, particularmente, em casa, assim, me viro muito bem, faço tudo, ajudo aqui o pessoal e é bem tranquilo, assim, sabe? Coisas que... É questão de ter cuidado, né? Acho que se machucar ou não vai depender do cuidado da pessoa, independente se ela enxerga ou não. Por exemplo, talvez tenha até mais chance de uma pessoa que enxerga se cortar do que o deficiente visual se cortar, porque, como a Franciele disse, né? A pessoa que enxerga, ela, por exemplo, tá olhando pro lado e tá tão confiante na visão que tá com aquela segurança quando vê, corta o dedo, queima a mão, por exemplo. Então, acho que é 50%, 50%, assim. Acho que só ter cuidado, né? É bem interessante isso, porque a gente percebe que as famílias acabam criando essa barreira para a própria pessoa com deficiência, sobretudo o deficiente visual, ter essa autonomia. E aí acontece algo que é extremamente perigoso e muito ruim. Supomos que a pessoa, o homem ou a mulher, por exemplo, o rapaz ou a moça, fique dentro de casa com a mãe, more, né? Estou citando até meu exemplo aqui, morando com a mãe. Um dia essa mãe vem a faltar. Ela não deu oportunidade para essa pessoa aprender a fazer nada. E aí, o que vai ser da vida dessa pessoa? Dificuldade, embora a vida é diferente. É bem importante que quem está nos ouvindo agora, seja a família que tem alguém com deficiência ou não, pense um pouco na forma de lidar com a pessoa com deficiência e na forma de prover oportunidades para essas pessoas. Porque o conhecimento liberta, o conhecimento traz benefícios inúmeros, podemos dizer assim, imensos para a pessoa com deficiência em todos os aspectos. Agora, quando a família priva a pessoa com deficiência visual, por exemplo, de aprender a cuidar da cozinha ou cuidar da própria casa, ela não está ajudando, ela só está atrapalhando, né? Então, que as
pessoas possam pensar um pouco sobre tudo isso que a gente está falando hoje, porque o nosso principal objetivo aqui não é criticar a ninguém, mas é trazendo uma discussão que é importantíssima para a pessoa com deficiência, para as famílias, já que nós, nesse mês de dezembro, tivemos aí alguns eventos voltados para as pessoas com deficiência e que é importante despertar em cada um de nós essa reflexão, né? Até porque nós também, pessoas com deficiência, às vezes precisamos até educar alguém de nossa família nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa, ela também aceita tudo. É claro que tem algumas deficiências, sobretudo aquelas intelectuais, que não permite às vezes as pessoas ter essa consciência, mas as pessoas com deficiência visual, deficiências físicas, sabem que são capazes e todo mundo é capaz a partir do momento que tem oportunidade, né? Pelo menos é assim que penso. Concordo. Uhum. Vocês podem falar um pouco para a gente aí as suas experiências enquanto pessoas que aprenderam orientação e mobilidade? Fala um pouco para a gente aí o que é orientação e mobilidade para os ouvintes que escutam o nosso programa e às vezes não sabem muito o que é isso. Pode falar, Renato. Deixa você. Renato, professor, né, Renato? Orientação e mobilidade. Renato. Fala um pouquinho para a gente. Isso. Eu vi uma aluna dele já. Então, falando de forma mais prática, assim, a orientação e mobilidade para pessoa com deficiência visual, vamos dizer de forma prática que é o aprender a andar sozinho, aprender a se locomover sozinho, ter sua mobilidade, ir de um lugar para o outro, né? Por exemplo, ir da sua casa para a casa de um amigo, ir para o trabalho, ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, porém segurança, né, acima de tudo, e usando, né, de técnicas, assim, por exemplo, da audição, de outros sentidos que não o da visão. E a minha experiência, assim, né, com orientação e mobilidade, para mim, é o que mudou, assim, a minha forma, tanto a minha vida quanto a forma de pensar, porque até então, há uns 2 anos atrás, até, vamos ver, início de 2020, eu não andava sozinho, eu não fazia nada sozinho. Beleza, fazia tudo em casa e tudo mais, isso daí é uma coisa bem tranquila, mas a questão de mobilidade, de sair, ir em algum lugar que eu quisesse, sozinho, resolver um problema que eu tenho que resolver, eu não fazia. Então, quando eu aprendi, né, e ainda estou aprendendo, tem muita coisa a aprender ainda, né, todos os tempos, eu mudou muita coisa, mudou a forma de pensar, mudou a questão de respeito também. A gente percebe quando a gente tem a nossa própria autonomia, vai nos lugares onde a gente quer, sem ter que estar pedindo para alguém nos levar, né? O que antes não era assim, a gente percebe que muda muita coisa. A questão do tratamento também, né? Pessoas olham de forma diferente, eu posso dizer assim, olham para ti de igual para igual. O que antes não era assim. Aquela questão do deficiente visual chegar no lugar, tá acompanhado de uma pessoa que enxerga e a pessoa que tá ali para te atender, vamos dizer assim, falar com quem tá contigo e não contigo. Então é uma coisa que muito notável, assim, sabe? Tu percebe isso dia após dia, quando tu tá andando na rua, tá chegando num local, num banco, por exemplo, ou seja lá onde for, é uma coisa que tu olha pra trás e tu vê, caramba, como isso te muda, né? Você constrói outra pessoa totalmente diferente, né? Eu sempre costumo dizer, costumo falar, né, que hoje eu sou uma pessoa 2.0, né? Então, Eu lembro você falando isso mesmo. que não ia pra canto nenhum, não ia pra lado nenhum. Hoje é uma segunda versão, assim, totalmente diferente, sabe? Então olha pra trás. Isso, com certeza. E é um negócio muito legal, sabe? Tu ir nos lugares que tu quer, resolver teus problemas ali, a hora que tu quer, quando tu quer, sem ter que estar pedindo pra alguém, né? Porque quando a gente tem que estar pedindo pra alguém nos levar no lugar, acaba sendo pesado, né? Acho que tanto pra gente, né, que não enxerga, quanto pra pessoa que tem que nos levar. Imagina só, a pessoa tá ali fazendo alguma coisa e tu precisa, porque precisa naquele momento, sei lá, ir na escola, resolver alguma coisa, ir na faculdade, que seja, sei lá. E a pessoa tem que parar o que ela tá fazendo pra ir te levar, porque tu não sabe, né, andar sozinho. Não tô dizendo que a pessoa tem que saber, mas eu acho que isso acaba influenciando em muita coisa, sabe? Acaba sendo pesado para ambos os lados, assim. Bom, eu, como vocês sabem, né, eu era do sítio, era uma realidade bem diferente. Aqui onde eu moro, em Rondônia, não tem instituição, então acessibilidade, mobilidade, nem tinha como. Até eu descobri o curso online.
onde o evangelista foi um grande influenciador, que ele fez esse curso bem antes, eu conheci ele me deu muito apoio, ele também é do sítio, né, evangelista? Me deu muito apoio e falou que é possível ter mobilidade no sítio, é possível conseguir andar no sítio. É mais difícil, mas não é impossível. Onde eu comecei o curso, não me arrependo. Onde eu consegui aprender a andar no sítio, aprender a ir para a igreja, aprender a ir no vizinho. Depois mudei para a cidade para continuar o curso e por outros motivos. E onde eu aprendi também a andar na minha cidade, vou em vários lugares, igual o Renato citou. A gente, quando começa a andar a primeira vez, é muito emocionante você andar sozinho com a bengala. Ela é a sua melhor companhia naquele momento. Aí as pessoas começam a te enxergar. E você mora aqui? Moro, eu nunca te vi aqui. Sempre morou? Eu sempre morei aqui. Eles te veem, mas não te enxergam. Por quê? Você está sempre acompanhado de um guia, de alguém que enxerga. Então, como vai saber que você não enxerga se você não anda sozinho? Então, a partir que você está andando sozinho, eles começam a te enxergar. Assim que o professor relata para nós. E eu acho que realmente é assim. A gente tem aquele cego cabide, né, Renato? Que o professor fala. Anda sempre carregada por uma pessoa que enxerga. A partir que tu começa a andar sozinho, você faz parte da sociedade. Antes você não fazia, agora você faz. É mais uma sociedade, mais uma pessoa que existe, que não existia. Eu me lembro da minha primeira volta num quarteirão na minha casa, assim, que... Cara, pra mim foi um negócio muito emocionante, sabe? Quando tu tem aquele mix de sensações, assim, de tudo quanto é jeito, aquela sensação de medo, frio na barriga e empolgação, tudo junto. A primeira, por mais simples que pareça ser, né? Uma voltinha no quarteirão na tua casa. Pra mim foi algo que, cara, eu acho que ali eu quebrei tudo que eu tinha de conceito em relação a mim, ao que pensavam sobre, ao que os vizinhos iam falar e tudo mais. E, nossa, ali foi o ápice. Também tinha essa Às vezes é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples, a pessoa não consegue sair da sala sozinha. A partir do momento que vai pro quintal sozinho, já é uma conquista imensa, né? Eu lembro que eu me perdi debaixo do pé de copaço, fui pra me achar. Então, o controle emocional pra gente saber se achar, se perder e se achar, não é fácil. Mas a gente tem que ter, senão a gente não consegue andar. Você imagina andar no sítio, né? Lama, que nem está agora, por exemplo. Cara, pra mim ir no mercado é terrível. Tem um mercadinho aqui perto de casa, mais ou menos perto. Aí eu vou, às vezes. Mas a bengala tem... Às vezes bate em poça d'água. E aí, quando essa poça d'água, ela às vezes toma conta da estrada todinha. Sim. O que eu vou fazer? Botar a bengala dentro e passar. Onde tiver um buraco mais fundo. Então é um desafio imenso, mas é libertador. Eu acho que a bengala significa libertação. Libertação. Para todo mundo. Quando eu inclusive tem aquele vídeo da bengala de bambu, eu utilizo muito ela, principalmente nessa época aqui, igual tá chovendo muito e cai muito raio. Semana passada mesmo teve uma explosão enorme aqui perto de casa. Então assim, eu não confio andar com aquela bengala convencional com raios. Eu saio com a bengala de bambu e é bem mais prática e mais leve. Eu super recomendo para quem está ouvindo o nosso programa, né? E é do sítio, algum cego que estiver ouvindo, para vocês quando for passear no sítio. A única desvantagem dela é que não é dobrável, mas é muito bacana. Vocês têm alguma mensagem, algum comentário que gostaria de fazer sobre mais alguma coisa? Pode ficar à vontade também. Falar sobre minha última aventura, bem rapidinho. Igual, o foco do curso é te levar cada dia mais longe, né? O finalzinho de tudo te levar para fora do estado, onde você realmente cria aquela sensação de liberdade. Eu consigo tudo eu sou capaz. Então, eu já tô nesse estágio, eu, o Renato, né? A gente tá nessa parte para fora, viajar, descobrir novas coisas. Então, quando a gente consegue viajar sozinho, ter toda aquela adrenalina, que a gente é capaz, tu escuta tanta coisa na estrada. Nossa, tu tá andando sozinho, é perigoso. É perigoso, temos que ter cuidado? Temos. Mas não é que é impossível, a gente também é capaz de andar sozinho, viajar sozinho, pegar o ônibus sozinho. Basta ter cuidado e saber como agir em cada situação. Que vamos escutar muito, você não pode. Tem que ter alguém para ir com você. Vamos ouvir muito isso. Eu ouvi na minha última viagem agora. Mas nem por isso vai me limitar e vai me impedir de continuar fazendo o que eu quero, viajando, descobrir novas coisas, novos horizontes. E a gente sempre tem que pensar, né, assim, que tudo é possível, né, independente da dificuldade que tenha, do local
onde mora. Por exemplo, eu fiz a Franciele tocou na questão da viagem, né? Eu nunca imaginei que eu iria conhecer São Paulo. Uma coisa que passava totalmente fora, assim, da minha imaginação, sabe? E esse ano mesmo, bem no meio do ano ali, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo sozinho. Foi uma sensação muito louca, assim, porque, nossa, é aquele sensação de medo, assim, sabe? A perna tremendo, assim, e caramba, olha o que eu tô fazendo, tô indo sozinho pra um lugar que eu nunca fui na minha vida, não sei nem como é que é. E aí quando tu chega lá, tu tem aqueles minutinhos de pânico, assim, e isso não só pra viagem, né? Pra qualquer coisa que tu for fazer com independência, assim, né? Aí tu percebe, cara, eu posso, eu consigo. E se eu posso, se eu consigo, qualquer um consegue. Então basta a gente querer, né? Buscar também, dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade, que a gente consegue chegar lá. Verdade. Vocês têm alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes nesse Natal, final de ano, né? Alguma motivação? A gente tem ouvintes com deficiência e ouvintes sem deficiência, lembrando para vocês. E eu quero agradecer imensamente a vocês por essa conversa que foi muito, mas muito importante, e deixar aqui o convite em aberto. Quando vocês quiserem voltar, a gente vai promover em um outro momento aí uma roda de conversa com pessoas de vários segmentos, e já fica aqui o convite aberto para vocês dois também. Muito obrigado. Obrigada. O único recado é um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos os ouvintes da rádio. Nunca esqueçam que a limitação está na mente e não no corpo. Se você não tem a mente aberta para novos horizontes, para correr atrás do seu sonho, você não faz nada, mas abra a mente, corra atrás do seu sonho, não deixe que ninguém, nem família, nem ninguém, impeça você de realizar o seu sonho, porque você é capaz, você tem potencial para isso. Eu queria desejar para os ouvintes, né? Feliz Natal, um ano que virá, né? 2023 com muita luz, né? Muito sucesso, muitas realizações, né? Em todos os sentidos. E assim, dizer que o medo, né? Tá em nós mesmos. É a gente que tem que enfrentar ele e seguir em frente, né? Tendo foco, se automotivando, vamos dizer assim, e correndo atrás, é que a gente vai conseguir alcançar aí, né? Nossos objetivos, nossos sonhos, e o negócio é nunca desistir, sempre permanecer focado, né? No que a gente quer, no que a gente tá buscando. Muito bem. Eu agradeço imensamente a vocês. A gente tem muitos assuntos a conversar ainda, se vocês quiserem voltar em outro momento. O programa, infelizmente, o tempo é só de 1 hora, né? E então a gente não tem como conversar muito num só programa. Mas os vários assuntos que a gente tem para debater sobre esse tema, que é muito abrangente, inclusive deficiência visual, né? Que é o nosso foco agora, por exemplo, quase que porque tivemos aí a semana da pessoa com deficiência, tivemos o dia do deficiente visual, foi nessa semana que a gente ainda está nela, né? Foi dia 13, mas o tempo não permite ficar muito mais do que isso que a gente conversou. Mas em outro momento eu gostaria muito de continuar a nossa conversa, se vocês quiserem, é claro. Então eu agradeço imensamente a vocês. Sim. Nós que agradecemos a participação. É a oportunidade de colocar no pensamento das pessoas, né, que a gente é capaz, basta querer, correr atrás. Se vocês tiverem aí algum canal no YouTube, alguma rede social, algo que vocês queiram deixar também para os nossos ouvintes, né? Falar um pouco aí, também pode ficar à vontade, onde as pessoas podem encontrar vocês, conversar com vocês. Rede social, no Facebook, Fran Rocha. Aí se colocar Fran Rocha Deficiente Visual, vai me achar. Para quem enxerga, vai ver a capa que eu tô com uma venda nos olhos. Tem o canal, só que não tem tanto conteúdo, porque eu dei uma parada de mexer nele por um tempo. Mas Fran Rocha também. A foto é a mesma. As minhas redes sociais que eu uso é Instagram e Facebook. Instagram é Renato Padilha.75. Facebook também Renato Padilha. E pessoal que não enxerga vai conseguir achar com bastante facilidade, né? Acho que é o único Renato Padilha.75 que tem, com uma descrição lá de instrutor, né, de orientação e mobilidade. E no Facebook também Renato Padilha, também com uma descrição ali, instrutor, orientação e mobilidade. Acho que é isso. As minhas contas.
Depois nós vamos convidar um audiodescritor aqui para nós nos ensinar a fazer audiodescrição, né? Eu preciso me descrever também, mas agradeço imensamente a vocês, tá? E desejo a vocês um Natal com muita alegria, com muita paz, que esse espírito natalino, que é um espírito de alegria, de renovação, possa trazer para a vida de vocês tudo aquilo que possa agregar no sentido de trazer harmonia, saúde física, mental e para suas famílias também. E que 2023 seja um ano melhor para todos vocês, de conquistas em todos os sentidos, juntamente com suas. Muito bem, nós já estamos nos momentos finais do nosso programa de hoje. Quero agradecer imensamente a você pelo carinho, pela audiência e agradecer também a participação do Renato Padilha Santana e da Franciele. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, desejando já a você ouvinte e a vocês que hoje abrilhantou o nosso programa um Feliz Natal de muitas conquistas, com muita saúde, com muita harmonia juntamente com suas famílias e um próspero e abençoado 2023, que todos juntos possamos estar unidos num só propósito, num só pensamento, o bem comum para todos. Que nós possamos firmar a nossa vida sempre com a consciência da igualdade plena, que é um direito de todos, e que nós possamos sonhar com os pés no chão, né? Sonhar com a consciência de que o nosso sonho só se realizará se nós buscarmos essa realização, se a gente construir oportunidades, e que essas oportunidades sejam para todos, que todos tenham vez, tenham voz e tenham direitos garantidos e, é claro, isso independente da cor, da religião, da raça e das diferenças, sabendo que somos diferentes fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, somos diferentes em quase tudo, mas não somos diferentes em tudo, porque em duas coisas nós somos iguais. O sangue que corre nas nossas veias é vermelho e o coração que pulsa em nosso peito fica do mesmo lado. Então, que assim, com essa frase, finalizo dizendo para você que está ouvindo o nosso programa hoje pela primeira vez, você que está ouvindo já por tantas e tantas vezes, vale a pena viver, mas vale a pena lutar pela dignidade do próximo, porque quando nós promovemos o bem, esse bem retorna para a gente. Assim, desejo a todos um Feliz Natal e um abençoado 2023. Vamos juntos construir sonhos e realidades sem fingimentos, mas com verdade e oportunidade. Você pode ouvir a nossa rádio, ouvir o programa Espaço PCD, que vai ao ar sempre às 10 da manhã, aqui pela Web Rádio Sertão 09, e ouvir toda a programação da nossa rádio, que está bem bacana e que vem novidade aí em 2023, através do portal Radiosnet, que você vai baixar lá na loja de aplicativos do seu celular, do seu iPhone, do seu Android, e também você pode nos ouvir pelo site www.radiosertão09.studioshopping.com.br, nos seguir também no Instagram, na nossa página no Facebook, curtir a nossa página e, é claro, no aplicativo exclusivo da Rádio Sertão 09, que você encontra também lá no Google Play, tá bom? Na loja de aplicativos da Play Store. Então, motivos para você ouvir a nossa rádio não falta. Só você ir lá e escolher por onde você quer nos ouvir e compartilhar, tá certo? Aguardamos a sua participação em nossos programas. Curta a nossa programação, está bem bacana. E é claro, vamos juntos promover o bem para todo mundo. Abraço a todos